uma boa noite, eu acho que já é boa noite, né? Semana passada não tivemos aulas, eu acho que o Bruno te falou, né? Que bom, mas eu acredito que eu consiga abordar a segunda fase do movimento fundamentalista e já uma terceira fase que eu chamo a atenção, que é o período em que nós estamos vivendo, né? E vou fazer um breve resumo do que já foi falado, mas acredito que hoje a aula vai ser bem dinâmica. Talvez eu peça para vocês virem mais para frente, só no final, porque talvez não dê para ler o que eu vou mostrar para vocês. Então, na aula passada nós vimos o movimento fundamentalista por parte dos católicos, né, com o movimento católico protagonista e sendo ele político ou intelectual aqui no Brasil. Nós percebemos que o movimento fundamentalista ele não é sinônimo de evangélicos protestantes, por mais que esse movimento evangélico tenha se autodenominado fundamentalista no início do século XX, mas ao perceber as suas ideias contra as ideias modernas, né? Por ser um movimento antidemocrático, por ser um movimento anti-ciência, anti-laicidade, nós percebemos essas ideias também no movimento católico, e o movimento fundamentalista ele não é sinônimo também de religião cristã. As ideias fundamentalistas podem ser encontradas, né, em qualquer religião que venha se opor aí a qualquer ideia moderna. E o interessante da primeira fase, eu já vou colocar no slide de hoje, e o interessante da primeira fase é que ele pontua bem como essas reações foram contra a ciência, foram contra a própria laicidade, como no caso católico, e se colocaram diante de um mundo que eles acreditavam estar completamente perdido. E naquele período, principalmente para os evangélicos, a ciência virou o grande inimigo da religião, né? Uma grande inimiga da religião, principalmente a teoria das espécies de Darwin. Então, Darwin era muito acusado de ser o incentivador de uma guerra e também incentivador de uma desigualdade social, porque acabou gerando um darwinismo social, onde pessoas eram classificadas e também hierarquizadas. Então, a ciência como um todo acaba virando um grande inimigo da religião e também a razão de todos os males que o mundo na época contemporânea vivia, né? Então, e no caso católico, o mundo começava a se tornar talvez um estado mais bagunçado por não ter mais a religião como seu braço direito, ou seja, a Igreja Católica como um braço direito. Então, são sempre reações diante de um mundo que está completamente perdido. Então, essa primeira fase, eu gostaria de pontuar que as relações e também a transmissão das ideias, elas não eram como é hoje, né? Eu vou pontuar isso mais para frente, mas é sempre bom lembrar. No início do século XX, se usava muitos panfletos, as palestras eram presenciais, existiam líderes locais, o que é bem diferente de hoje. E na aula passada, nós falamos muito sobre dois casos, um é mais emblemático que o outro, o caso do John T. Scopes, o julgamento do macaco, onde um professor foi acusado de ensinar a teoria darwinista em sala de aula. Ele foi condenado, mas depois teve a sua pena revogada pela Suprema Corte Americana. Isso foi um caso célebre para o movimento fundamentalista, gerando aí um antes e um depois para a sociedade norte-americana, especificamente para os cristãos fundamentalistas. E no caso católico, nós falamos de um caso que não é tão falado assim, mas coincidentemente aconteceu no mesmo ano do caso de John T. Scopes, que foi a proposta das emendas religiosas por parte do movimento católico aqui no Brasil. Então, uma das emendas era de que o Brasil reconhecesse a Igreja Católica como a religião oficial dos brasileiros e também de inserir o ensino religioso católico dentro das escolas públicas. Essas emendas elas foram
não foram aceitas, né? Como nós vimos nas últimas aulas, na última aula. E após 1925, mais especificamente a partir da década de 30 do século XX, nós temos o que o estudioso Ivan Dias, ele é da área da teologia, se não me engano também das ciências da religião, também é um estudioso do fundamentalismo religioso, especificamente o evangélico, ele chama de recolhimento estratégico. Porque por parte dos evangélicos, o caso do John T. Scopus, o julgamento do macaco, foi por mais que ele tenha vencido, aí, entre aspas, ter condenado o professor, o movimento fundamentalista sai muito envergonhado, mundialmente falando, né? Por parte da própria sociedade americana, mas também por parte de outros países ocidentais. Por exemplo, aqui no Brasil, a repercussão do julgamento do macaco não foi uma repercussão tão grande comparada às outras notícias, comparada às emendas religiosas. As emendas religiosas foram muito mais repercutidas, mas a repercussão do julgamento aqui no Brasil foi totalmente negativa. Eles se perguntavam, como assim os Estados Unidos, o país da liberdade, são contra o ensino da teoria das espécies, são contra a ciência, enquanto aqui nós, católicos republicanos, somos a favor da ciência. Então, pegou muito mal condenar um professor por ensinar ciência dentro das escolas. Então, por parte do movimento evangélico, houve, de fato, um isolamento. Um isolamento no sentido de deixar para lá e também de não participar tão efetivamente de debates públicos com relação à teoria das espécies, com relação à laicidade. Então, houve um boom no sentido de um crescimento e também uma motivação muito grande de criação de muitas escolas cristãs nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos. Porque houve na verdade, uma suspeição do ensino público que se dava no ensino básico nas escolas do sul dos Estados Unidos. Não acreditava-se mais no ensino público, então houve ali um investimento e uma motivação muito grande para a criação de escolas cristãs, no sentido de deixar mais seguro, principalmente para os pais, o ensino dos seus filhos dentro do ensino básico. Então, nós também temos, antes de falar das emissoras de rádio e de televisão, mas essas escolas cristãs, elas vêm muito em diálogo com a Assembleia Geral Presbiteriana, que aconteceu em 1910. Naquela ata da Assembleia Geral Presbiteriana, existe um tópico específico alertando os pais sobre os professores do ensino básico público. Então, a criação das escolas cristãs faz parte desse isolamento, já que eles não poderiam mais, na verdade, já que eles estavam sendo mal vistos na sociedade por participar de debates públicos sobre a ciência, então eles resolveram incentivar a criação de escolas cristãs e também de seminários teológicos. Também há um boom de seminários teológicos nesse período. E é interessante também que a criação, fazendo parte desse isolamento estratégico, a criação de emissores de rádio e de televisão. O rádio já existia, o rádio já estava bem consolidado e bem expandido, né? Mas é o advento da televisão, a televisão está aparecendo. Então, os chamados televangelistas também surgem nesse momento. Os que a gente conhece hoje, como aquele que aparece toda hora na Band, na Record, qual o nome dele mesmo? Um senhor branco. O R.R. Soares. A gente tem essa imagem. Ele é um televangelista dos dias atuais, influenciado e muito impactado por esses primeiros televangelistas, né? Calma aí, antes disso. Então, é um momento que, olha só, olha como o movimento fundamentalista ele está sempre se adaptando ao seu contexto social, político e também tecnológico. Porque, como eu disse no início do século XX, no início também dessa aula,
No início do século XX era muito panfleto, eram coisas presenciais, eram líderes locais. E com o advento da televisão, há televangelistas. Às vezes a pessoa está a quilômetros de distância, um líder religioso está a quilômetros de distância, e também está falando com você em casa. Você não precisa mais sair de casa para ouvir a palavra de Deus. E no caso do movimento fundamentalista, foi muito mais fácil transmitir uma mensagem, e também muito mais pedagógico. Ele falava diretamente com a pessoa na sala de casa, ou às vezes no quarto. Então, o aparecimento da televisão foi marcante, porque houve aí o surgimento de televangelistas e também de grandes pregadores, porque com a televisão eles ficavam famosos. Então, era o chamado das grandes cruzadas. Então, eu conheci muito o Billy Graham, que foi um grande assim, para os batistas, né? Foi um grande pastor batista, mas desculpa meu inglês, tá? Mas nós também temos o Pat Robertson, Jim Bakker, Jerry Falwell, que tinham programas televisivos e também faziam as chamadas cruzadas evangelísticas. Cruzadas evangelistas no sentido de levar milhares de pessoas a diversos lugares. Mais para frente, eu acho já na década de 50 ou 60, Billy Graham vem ao Brasil. Não foi na década de 50, não. Já a partir da década de 60, 70, né? Eu lembro porque a minha mãe foi ao Maracanã assistir o Billy Graham. Então, mas ele surge nesse período. Tudo bem que ele vem aqui no Brasil só mais para frente, após a Segunda Guerra Mundial, mas ele vem com essa leva de grandes televangelistas. Então, a gente sempre tem que pensar que o movimento fundamentalista, ele não flutua no ar. Ele está sempre subordinado à situação tecnológica, social, econômica e política da onde ele está. Exatamente. Ele foi até na Rússia. Porque eles ficavam famosos. Entende? Sim, o Billy Graham foi ao Maracanã. Eu acho que eu trouxe uma foto dele aqui. Exato. Então são grandes pregadores aparecendo. E o Billy Graham dos Estados Unidos já consegue falar com os brasileiros. Então já começa talvez um início de talvez uma internacionalização ou de um movimento fundamentalista transnacional, interconectado, global. Já se começa talvez falar de um movimento fundamentalista que não está isolado no seu espaço, como nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em países europeus. Ou, no caso, na Rússia também. Com certeza, se ele foi na Rússia, pessoas conheciam ele. Então, é interessante isso. E no caso católico, a gente vai ver mais para frente, não vou falar a mesma coisa, mas há também um movimento muito parecido, que é o chamado ad intra, né, para dentro, que se dá a partir da segunda metade do século XX, e o seu caráter é mais moral e preocupado com a manutenção dos costumes doutrinários. É interessante porque isso também se aplica ao movimento evangélico. Essa segunda fase do movimento fundamentalista, ele não está muito preocupado em dizer o que é certo ou o que é errado para uma sociedade. O que ele faz acaba gerando isso, mas a preocupação maior dele não seria essa. Na verdade, é muito mais um discurso moral e muito mais dogmático, sabe? É um discurso muito mais conservador de costumes. A gente vai ver mais para frente. Muita gente fala que a segunda fase do movimento fundamentalista se dá a partir da década de 30. Eu costumo afirmar assim, que a primeira pauta da segunda fase do movimento fundamentalista se dá a partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Aqui nós temos um aparecimento, é sempre difícil determinar o início de alguma coisa, mas aqui, a partir da década de 30, nós temos, talvez, as novas características dessa segunda fase do movimento fundamentalista.
nós temos os televangelistas, nós temos um discurso mais doutrinário, nós temos um discurso muito mais voltado para os costumes, mas a primeira pauta que nós vemos é a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que é a partir da década de 50, final de 45. Então, nós vemos que uma coisa acontecendo que nunca antes tinha acontecido assim, de forma tão simbólica, né? Nós temos, mesmo com todas as suas diferenças e brigas que possam existir no interior dessas discussões, mas nós temos católicos e evangélicos juntos contra um novo inimigo da religião cristã, que é o chamado comunismo. Antes, no início do século XX, a Igreja Católica já tinha se colocado, eu mostrei na aula passada, já tinha se colocado contra as ideologias ateístas, como o anarquismo, o comunismo, o socialismo. Mas, a partir da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de uma Guerra Fria, onde o mundo fica polarizado, né? Comunistas de um lado, capitalistas do outro, nós temos evangélicos e católicos defendendo a guerra contra o comunismo. Então, nós temos aqui Billy Graham, representando evangélicos, e nós temos aqui João Paulo II, representando católicos. Nós vamos perceber que cada um, a seu modo, lutou contra o chamado comunismo. Então, nós vamos ver mais para frente, participação de evangélicos e participação de católicos. Evangélicos, eu vou falar mais desses evangélicos nos Estados Unidos. Tem um impacto aqui no Brasil, mas eu vou falar mais dos Estados Unidos, porque nesse período o movimento evangélico aqui, fundamentalista, era fortemente impactado pelo movimento evangélico estadunidense. E no caso brasileiro, eu vou falar mais no caso dos católicos brasileiros, né? Ficou redundante, mas eu acho que vocês entenderam. Nós temos aqui uma manifestação um pouco antes do golpe de 64, da marcha pela família, pela liberdade, por parte de evangélicos e católicos. Nós temos aqui esse aqui é no Maracanã, o Billy Graham no Maracanã. Se eu não me engano é 78, mas eu posso confirmar para você. Nós temos aqui Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nós vamos perceber o seguinte: após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos dois movimentos completamente diferentes, por isso que é bom situar o movimento fundamentalista no seu espaço. Nós temos, com o fim da Segunda Guerra, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que vai dar o tom para as políticas governamentais estatais dos países como um todo, seja Estados Unidos, seja Brasil, seja os países europeus, seja os países africanos. E quem vai seguir essa Declaração Universal dos Direitos Humanos assim, com louvor, vai ser o governo dos Estados Unidos. Por isso que após essa declaração, a partir da década de 50, principalmente a partir da década de 60, a Suprema Corte Americana ela vai começar a revogar leis que eram antidemocráticas e leis que iam contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós temos aqui a Butler Act, a lei que proibia o ensino da teoria das espécies em sala de aula, foi revogada em 1968. A discriminação de cor, religião e sexo, ocasionando o fim do Jim Crow em 1965, e respaldando também a inserção de muitas mulheres no mundo de trabalho a partir de 1964. As chamadas leis de sodomia, que proibia as relações entre pessoas do mesmo sexo, também foi revogada a partir da década de 60. Nós temos em 69 a revolta de Stonewall, em 69, que eu vou mostrar algumas fotos depois. E é um momento, na década de 60 e década de 70, 60 e 70,
muito importante para a comunidade hoje chamada LGBTQIAP+, porque nesse momento quem determina as discussões, em grande parte, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não pode ser mais um cristão político, um político cristão. E também a Associação Americana de Psiquiatria, em 1973, deixou de considerar a homossexualidade como doença. Também está sendo impactado por todo esse novo pensamento e ideologia que se dá a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E todo mundo é impactado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos aqui algumas fotos das marchas que existiram nesse período. Isso aqui é nos Estados Unidos. 3 milhões de homossexuais demandam justiça. É um período também que a própria comunidade, não só LGBT, mas outras comunidades chamadas minorias se movimentam e vão para as ruas reivindicar seus direitos. Aqui nós temos outros. E é um período também que nos Estados Unidos que as orações religiosas das escolas públicas deixam de ser leis, na verdade, não podem mais existir essas orações religiosas em escolas públicas, a partir da década de 60. Eu falo a partir da década de 60, a partir de uma determinada década, porque pelos Estados Unidos ser uma federação, cada estado revoga em anos diferentes, né? Aqui nós temos 1962, porque talvez a primeira a primeira foi em 1962. E a proibição também de leitura bíblica nas escolas públicas, que começa a ser revogada em 1963. No caso, aí o que é importante falar, no caso brasileiro, dos católicos brasileiros, lembrem, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, o que deveria impactar todos os estados, nações, governos, mas isso acontece apenas em países ocidentais do norte, Estados Unidos, países europeus. No sul, América Latina e países africanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não existiu. Então, era a Declaração dos Direitos Humanos para quem? Quais humanos, né? Porque os Estados Unidos, o país que aplicava a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu território, na América Latina e também em países africanos, esquecia totalmente. Então, foi um dos grandes motivadores de uma ditadura militar, civil-militar, aqui no Brasil. Então, nós temos aqui a Marcha da Família com Deus, pela liberdade, motivada e incentivada pelo governo americano e também pela Igreja Católica e também por evangélicos. Então, nós vemos o movimento fundamentalista evangélico se colocando contra várias demandas do Estado e do governo nos Estados Unidos, mas o movimento fundamentalista evangélico aqui no Brasil e o católico estavam, na verdade, aplaudindo a ação do governo em implementar uma ditadura aqui no Brasil, porque era preservar o Brasil de um chamado ou da ameaça comunista. Então, nós percebemos que sempre depende do espaço em que está inserido esse movimento fundamentalista. No caso católico, nós precisamos lembrar do Papa João Paulo II, que foi um dos responsáveis por tentar acabar com a teologia da libertação, as comunidades, chamada comunidades de base, né? As comunidades de base, eclesiais de base, elas perdem muita força nesse momento. Persegue também alguns padres aqui no Brasil, Dom Helder, se eu não me engano, Leonardo Boff. Então, é um período que a Igreja Católica ela tem uma política, alguns chamam de terror e alguns chamam também de extremamente conservadora, né? E entra nessa política de ser contra o comunismo. O comunismo passa a ser
um grande inimigo da religião, e está até hoje. O que é interessante é que, quando eu defino o que é primeira fase, diferente de segunda fase, eu não quero dizer que a cada fase nova, as características antigas são deixadas de lado. Eu não gosto de trabalhar com a ideia de evolução ou de algo que ficou para trás. Na verdade, a segunda fase do movimento fundamentalista, ele não deixa de lado a briga contra a ciência. Fica talvez mais fraca, fica mais guardada no bolso, não é agora o momento, deixa para depois. Se transforma, mas a briga contra a ciência não ficou de lado. É só que naquela demanda, só que naquele contexto, a briga contra a ciência não era tão necessária. O inimigo agora é outro, parafraseando aí o Tropa de Elite. Mas a ciência continua sendo uma inimiga. Então, aqueles 5 pontos também que eu falei na segunda aula, eles não deixam de existir. Até hoje, os 5 pontos estão determinando, estão guiando e impactando o movimento fundamentalista. Agora que eu entendi a ironia que tem quando falam que Jesus era comunista. Agora que eu entendi. É uma ironia. É uma forma de dizer, olha, vocês estão lutando contra os comunistas, mas Jesus era comunista. Então, isso que é interessante. Então, a briga contra a laicidade, ela não é deixada de lado também. Ela é guardada no bolso, assim como a luta contra a ciência. É interessante porque, no meado do século XX, cresce nos Estados Unidos uma linha de pensamento cristã, fundamentalista também, que é a chamada Intelligent Design, que diz que era uma forma, e é uma forma porque eles estão aí até hoje, é uma forma de dizer que Deus criou o mundo através da ciência. Então, eles chamam Deus de um grande engenheiro, se eu não me engano. Não sei, eu não vou lembrar exatamente do termo, mas é uma forma de dizer que houve a evolução. Eles reconheciam a ciência, reconheciam essa chamada teoria do conhecimento para se explicar os países, explicar as diferentes animais, vegetações, a idade da Terra, mas que quem deu o primeiro peteleco foi Deus, e o Deus cristão. Então era uma forma, já começa aí no meado do século XX, uma forma do cristianismo deixar de ser religião e se tornar ciência, o que é muito perigoso, né? Porque quando você torna talvez um conhecimento religioso em ciência, quando se torna ciência, ninguém quer debater com a ciência, né? Se torna um discurso absoluto. Já pensou se todas as religiões tentassem se tornar ciência? Seria bem complicado. Então, o melhor dos mundos é que a ciência continue sendo essa ciência laica, né? E que não parta por um lado mais subjetivo. Uma questão interessante, quando que a literatura vai ser ciência? Ciência da literatura, né? Ou seja, a tentativa de todos os lados de misturar uma coisa possível com a ciência. Como assim? Que literatura? Porque estava até comentando, pessoal, que literatura, tem uma liberdade. Arte, como se fosse uma arte. Exatamente, a arte. Mas existem os estudos dela, né? Fora ciência da literatura, eu acho difícil. Quer dizer, são os teóricos, talvez, né? Uhum. E é interessante também, deixa eu só voltar, estou voltando toda hora. Essa segunda fase do movimento fundamentalista, ela é muito marcada por um diálogo maior com o chamado neoliberalismo e também com a ciência, porque essa tentativa de essa tentativa de instrumentalização da ciência, dizer que Deus deu o primeiro peteleco da evolução, é uma forma ali de tentar dialogar com a ciência. E também com o neoliberalismo. É interessante porque
é nesse período, a partir da década de 80, 90, que é o surgimento de uma teologia mais neopentecostal, é o chamado da teologia da prosperidade. Isso, querendo ou não, não dá para negar, na verdade, que é um diálogo muito grande com a teologia da prosperidade. Então, a ideia de bens materiais, a ideia de se você construir já comprar o seu terreno no céu. Então, esse diálogo com o neoliberalismo, ele é bem recepcionado por parte dos evangélicos. Até hoje, o movimento fundamentalista católico é contra esse chamado liberalismo, né? É contra esse acúmulo de bens. Eu acho que eu esqueci o meu caderno. Eu espero que não esteja esquecendo nada sobre... Oi. Espero que eu não esteja esquecendo nada sobre a segunda fase, mas se eu lembrar eu falo mais para frente. E após 100 anos desse movimento fundamentalista, nós temos o quê? Eu, na minha publicação recente, no livro organizado juntamente com Duzilek, Sérgio Duzilek, sobre a participação de evangélicos nas últimas eleições presidenciais, em 2022, ali no meu texto eu avalio como é possível falar de uma terceira fase no movimento fundamentalista cristão. Na verdade, nós estamos vivendo essa terceira fase, principalmente nos chamados últimos 5, 10 anos. Isso vem muito marcado com o advento das redes sociais e também com o celular. Então, após 100 anos, nós temos usos e abusos das redes sociais, grandes, médios e pequenos criadores de conteúdo. Isso ficou muito forte não com o fim da pandemia, com o início da pandemia, né? A pandemia foi um grande divisor de águas para esse mundo tecnológico. E assim como diversos fundamentalistas se adaptaram à televisão, hoje nós temos cristãos e líderes religiosos fundamentalistas se adaptando e também usando e abusando da rede social. O que até então era um líder religioso falando com o seu fiel dentro de casa, dentro da sua sala, hoje ele fala a qualquer momento, não só em casa, mas no trabalho, no elevador, aqui, ou enquanto você estiver assistindo uma aula, você está assistindo, você está vendo, você está ouvindo diversos líderes fundamentalistas a qualquer momento do dia. E ele não precisa ser um brasileiro. Ele pode ser um americano, ele pode ser um italiano, ele pode ser português. Basta ter um líder fundamentalista em qualquer lugar do mundo, você pode ter acesso a ele. E você não precisa ouvir pessoas que levam milhares de pessoas atrás deles. Nós temos os grandes, os médios e os pequenos criadores de conteúdo. Às vezes, você se convence muito mais com um líder fundamentalista de bairro, que está sabendo usar a rede social e consegue ali, com os conceitos e as estratégias desse mundo de rede social, te convencer de alguma coisa. Então, hoje se fala muito mais de usuários da internet muito mais independentes de discernir o que é certo e o que é errado. Porque hoje as redes sociais, muita gente acha que é terra de ninguém. E por achar que é terra de ninguém, depende muito mais do usuário discernir se ele está sendo manipulado ou não. Discernir se aquilo é uma estratégia ou não. A gente vai ver mais para frente, a gente vai analisar, na verdade, conteúdos de líderes fundamentalistas, para vocês verem como às vezes pode ser sutil. Às vezes a pessoa pode ter um pequeno número de seguidor basicamente médio, ou milhares e milhões de seguidores. Não faz muita diferença. Na verdade, se usar uma estratégia básica de marketing ou próprio para o algoritmo da rede social, a pessoa está sendo convencida de algo e nem está se dando conta. E como se aquilo fosse uma verdade.
Então, hoje nós percebemos que a oratória desses líderes religiosos que fazem uso da rede social, a oratória é protagonista, e existe uma característica também que é muito central dessas pessoas, que eles jogam muito para a plateia. É sempre jogar para a plateia. Fala alguma coisinha e fala, mas vocês não viram isso? O que vocês acham? É sempre perguntar. Pega uma notícia do STF, STF tá promovendo censura. O que você acha disso? Apenas notícias e frases pequenas, prontas, e joga para a plateia, para o público decidir e discernir o que eles acham daquilo, sem ao menos contextualizar, sem ao menos apresentar os dois lados. É sempre levando de forma muito sutil para o caminho que o criador de conteúdo quer, o líder fundamentalista quer. Então, o jogar para a plateia é uma característica muito forte de negacionistas dentro da ciência, negacionistas em qualquer outro público, né? O negacionista sempre joga para a plateia. Por exemplo, os negacionistas do nazismo, de que houve um nazismo, de que houve câmaras de gás, eles jogam para... Mas você viu a documentação das câmaras de gás? Você viu isso? Você viu aquilo? Sempre perguntas bem maliciosas. Exato. São perguntas maliciosas para que você responda o que a pessoa quer. Exatamente. Sem apresentar nada. Então, o jogar para a plateia não é uma característica apenas desse movimento fundamentalista que usa as redes sociais, mas de qualquer movimento negacionista. Conceitos de marketing. Hoje é muito difícil falar de um movimento fundamentalista que não usa esses conceitos de marketing, que eu vou falar mais para frente. É muito fácil você criar uma comunidade engajada nas redes sociais. Hoje o que a gente vê, o que mais vê, na verdade, o Pablo Marçal. Hoje todo mundo pergunta, caramba, o Pablo Marçal surgiu hoje. Mas, na verdade, não. No mundo digital, o Pablo Marçal já existe há uns 10 anos. E ele está há 10 anos criando uma comunidade muito engajada. Muito engajada. Segue um pouco a característica de um líder messiânico, porque sempre tem um inimigo, sempre tem um problema, e a gente é perseguido. Então, a gente vai acabar com esse problema, que também a gente vai acabar com o sistema que está promovendo esse problema. Então, tem um quê de um líder messiânico, mas também, se a pessoa não usar os recursos que uma rede social dá, que é baseado no algoritmo e também baseado na metodologia do marketing digital, ele não vai conseguir a lugar nenhum. Então, hoje, esse líder fundamentalista está com certeza usando esses conceitos de marketing. Dizem que não está, mas estão. Então, não é um discurso puro. É um discurso envesado. É um discurso que está querendo te levar para um lugar sem te mostrar, talvez, os dois lados da moeda. Então, é manipulação de verdade. E também usam muito estratégia de venda. Hoje, o movimento fundamentalista, ele está muito, principalmente o evangélico, e também o católico, eles dizem que não, mas estão muito em diálogo com um comércio digital. Então, eles não dependem mais, talvez, do dízimo e da oferta do fiel na igreja. Eles conseguem lançar produtos digitais que vão ajudar aquela pessoa, o consumidor, a resolver um problema. A gente vai ver mais para frente sobre isso. Então, hoje, qualquer pessoa na rede social que queira criar uma comunidade, ela precisa seguir esses pontos aqui, esses passos que o Patrick Han lançou em 2006, que é o Primal Branding, né? No Primal Branding. Tipo um branding inicial, primário, primitivo, talvez, que é a narrativa de criação. É preciso existir uma narrativa que é essencial para qualquer marca possuir uma narrativa de criação que se conecte profundamente com o público-alvo, oferecendo um sentido de história e significado. Então, você precisa saber contar histórias, suas histórias, e contar as histórias também que se conectem com a audiência daquela pessoa, ou a sua audiência. Outra coisa para ter uma comunidade engajada, um credo. Estabelece os princípios e valores fundamentais da marca, ou da sua própria religião, ou do ideal que você deseja.
Isso se refere aos valores e conceitos que a marca defende. Ou seja, o movimento bolsonarista, em 2018, isso foi deixado de lado na última eleição presidencial. Mas uma marca, um valor muito, em 2018, muito forte, era a anticorrupção. Hoje, ele não pôde repetir isso em 2022, porque muitas notícias tinham saído, então talvez essa marca ele tenha deixado um pouco de lado. Mas em 2018 era um valor muito grande para o movimento bolsonarista. Ícones, símbolos visuais ou sonoros que servem como representações de uma marca. A arminha que o Bolsonaro faz, ou fez por muito tempo, isso tudo é pensado para mesmo virar uma marca. Quando você faz assim, você já lembra dele. Esses componentes distintivos podem incluir logotipos, mascotes ou outras características identificáveis. Rituais, ações recorrentes vinculadas a uma determinada marca, que servem para potencializar o vínculo emocional entre a marca e os seus consumidores. Isso pode incluir comportamentos específicos, ocorrências recorrentes e assim por diante. Símbolos, recursos visuais que servem como representações reconhecíveis de uma marca. Daí você pode pensar em diversos... Se a gente hoje abre o canal do R.R. Soares, para mim uma marca muito forte da Igreja Universal. Para mim uma marca muito forte são as fitinhas que minha tia usava. Hoje eu vejo uma pessoa com uma fitinha, seja vermelha, seja azul no pulso, eu tenho 90% de certeza de que aquela pessoa é da Universal. Ela pode não ser, mas já virou um símbolo para mim de que uma pessoa da Universal usa aquela fitinha. Ou você talvez reconheça o símbolo da Universal em qualquer lugar que você vá, que é um coração. Tem aquele comercial, tinha um comercial na Record que passava sempre. Era uma história sendo contada de uma pessoa, aí do nada conhecia, eu sou a Universal, e já aparecia aquele símbolo, né? Sinais sensoriais, estímulos sensoriais como pistas auditivas, sensações olfativas ou experiências táteis que estão vinculadas à marca. O que eu percebo muito usando essa questão, que não está dentro de um mundo virtual, mas é uma estratégia de se criar uma comunidade, seja presencial ou não. Hoje a gente vê muito e se fala também das igrejas que eu chamo de modernosas, né? Elas têm um forte impacto das igrejas norte-americanas e vêm aqui para o Brasil a partir de um missionário americano, e as igrejas costumam ser pretas por dentro, e quando você chega lá, você tem uma experiência de imersão. A música é alta, mas num bom tom, que não incomoda o seu ouvido. Há um show de luzes muito forte, com músicas muito sensoriais também. Então, existem várias. Não só... Isso partiu dessas church, né? Church da vida, mas hoje tem igrejas brasileiras seguindo a mesma dinâmica, como a Lagoinha, a Igreja Atitude, elas estão seguindo a mesma dinâmica. Uma história, além de estabelecer a lenda, a marca também deve contar uma história contínua que cative o público por um período prolongado. Aqui nós temos, agora nós vamos ver, porque já vai começar. Agora nós vamos ver como 3 desses tópicos aqui podem estar nos discursos desses chamados fundamentalistas ou líder fundamentalista religioso que usa a política e também usa a comunidade para propagar as suas ideias. Senhor, que é o pastor Renato falando, queria dizer a vocês que vou voltar a partir de hoje estar fazendo nossos vídeos. O pessoal tem me cobrado muito os ensinamentos, os conselhos sobre a palavra de Deus, e a gente sabe do nosso chamado, sei do meu chamado, de influenciar pessoas para o Evangelho, para fazer o bem, praticar o bem. Então, esse é o propósito que Deus estabeleceu para mim aqui na Terra. Então, conte com a sua ajuda em oração para que a gente possa estar divulgando esses vídeos, alimentando pessoas, dando almas para o reino, que é o mais importante. Deus abençoe. Esse cara é o Renato Machado, deputado estadual, ele veio de Maricá. Ele é do PT. E é importante falar o seguinte, o primeiro ponto é que o movimento fundamentalista ele não é sinônimo de direita. Existem muitos cristãos de esquerda fundamentalistas, mas existem muitos.
Então, o Renato, ele tem uma grande comunidade em Maricá, e você entra hoje no perfil dele, é uma e de pregar o evangelho a toda criatura, parece que ele pegou esse versículo e tomou como a vida política dele, missão política da vida dele. Então, nós percebemos aqui que é um credo, nós percebemos a narrativa de criação para a comunidade, nós percebemos um ritual, porque todos os dias ele está publicando esse vídeo. Então, hoje, para um líder fundamentalista, seja de esquerda, um viés mais progressista ou não, de direita, sejam de direita, se ele seguir quatro tópicos aqui de um conceito da área da publicidade, de marketing, ele já está propagando suas ideias. É engraçado que você entra no perfil dele, você não vê muitas discussões voltadas para uma cidadania e para uma democracia. Hoje, política se torna muito mais como um campo para se conseguir coisas. O André tem falado isso, o André que está aqui, Chivitarese, tem falado muito que nós estamos encontrando pessoas muito apáticas politicamente falando. E quando nós vemos políticos cristãos que usam o seu exercício político para falar apenas sobre ideias religiosas, o que não está certo, nós percebemos que, por parte do cidadão, ele vai ficando apático politicamente para os problemas que hoje uma sociedade tem, seja num contexto mais de desigualdade social, uma desigualdade econômica, preconceitos. Então, também há essa mensagem quando um líder religioso usa da política para falar apenas da sua religião. Nós temos aqui também Pablo Massal. Vamos lá. Jesus não vale, grande política. Salomão ele era político, ele era rei. Político do Brasil, do Brasil. Foi Barbosa. Se for falar o que toca no meu coração, eu vou falar uma pessoa que é o maior político de toda a história da humanidade, chama José Augusto, que é um cara de Israel que liderou lá no Egito. Ele era um cara de fora e pegou 7 anos de mudança no Egito, soube administrar o Egito e virou maior senador mundial. É isso. Ele não está falando que o maior referência da vida dele, o maior político, é Jesus de bobeira. Ele está se conectando com um público que é o público cristão. Ele não deu a referência de Salomão à toa também. Ele deu a referência de Salomão porque o público dele, ele quer atingir o público cristão. José o Justo, a mesma coisa. Então, nada vem de forma pura ou não intencional. Por parte desses políticos e líderes religiosos, nada é intencional, é mesmo criar uma comunidade engajada e uma forma também de propagar as ideias fundamentalistas de uma forma muito mais fácil e pedagógica. Você está vendo esse vídeo, você nem percebe, às vezes passa desapercebido, mas a rede social hoje está virando um campo onde as ideias fundamentalistas estão sendo propagadas de uma forma muito fácil, né? Ele não percebe. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Ah, sim, nós temos. Eu estou tentando encontrar uma palavra que possa descrever o que aconteceu nas últimas 48 horas aqui no Rio Grande do Sul. A corrupção que rouba dos brasileiros mais de 40 bilhões de reais por ano. Uma trilha de assalto por minuto no Brasil. Protestos que estão previstos hoje contra um projeto que equipara o aborto ao crime de homicídio. Em 90% dos casos, a violência sexual contra crianças acontece dentro de casa. 205 estupros são cometidos por dia no Brasil. Nos 4 primeiros meses do ano passado, Disque 100 recebeu mais de 4.500 denúncias de exploração. O Brasil é o segundo país do mundo onde este crime é mais frequente. Instalando uma greve que pode eclodir a qualquer momento. O Brasil não está por solução. Há problemas que só se resolvem com os meios dobrados. Venha participar dos 21 dias de jejum e oração para o Brasil. A esperança
Aqui nós vimos um vídeo do Nicolas Ferreira, que é deputado federal. Cara, aqui esse vídeo é a cara do movimento fundamentalista porque tem quase todas as características. Primeiro que é o medo. O medo e também acredita que o mundo está de ponta cabeça. Ali ele junta tudo, junta a enchente do Rio Grande do Sul e logo depois ele fala de corrupção, como se as enchentes do Rio Grande do Sul fossem frutos de uma corrupção. Não deixa de ser, porque não teve uma medida por parte do governo, por parte do Estado, para se preservar aquelas famílias e também para uma ação efetiva para as enchentes não acontecerem. Mas ele na narrativa aqui do vídeo, ele coloca logo depois. Nós temos notícias de roubo nas ruas, ou seja, está falando da segurança. Nós temos também notícias sobre estupros, nós temos notícias de vários outros lugares do Brasil onde o crime impera e a corrupção impera. E isso tudo é devido isso tudo é devido ao quê? A falta, talvez, de uma oração, a falta de um comprometimento maior com Deus, e você precisa sentir medo. É o lado sensorial também da coisa. Você precisa sentir medo, você precisa acreditar que o Brasil está totalmente perdido, está de ponta cabeça. Isso é fundamentalismo. É você reagir a todas essas questões que o líder religioso fundamentalista está colocando. Então, ele chama depois para a resolução desse problema, né? É o fiel participar dos 21 dias de oração pelo Brasil. E, no final, o que é mais interessante, ele pede para você marcar uma pessoa nos comentários ou compartilhar com alguém. Às vezes você pensa, nossa, que atitude legal, você vai compartilhar com uma pessoa porque você quer que a pessoa participe também. Mas, na verdade, ele coloca isso porque a campanha se torna mais expansiva, ela consegue chegar a um número maior de pessoas. E esse número maior de pessoas consegue ver o perfil dele nas redes sociais. Então, na verdade, você está fazendo um tráfego gratuito para ele. Hoje, as pessoas conseguem fazer o tráfego pago. Você paga para uma publicação atingir um maior número de pessoas. Mas, quando você você compartilha o perfil daquela pessoa de forma voluntária, você está fazendo um tráfego gratuito para aquela pessoa. Então, é uma forma... Ele pede para compartilhar o vídeo, na verdade, para o perfil dele atingir o maior número de pessoas sem nenhum custo. Então, nada é puro, nada, olha, venha participar dos 21 dias de oração. Mas, na verdade, após esses 21 dias de oração, o perfil dele ganhou muito mais visualizações. E ganhando muito mais visualizações, ele ganhou muito mais seguidores. E são pessoas propensas a estar mais engajadas com as pautas fundamentalistas que ele propõe. Então, a rede social, ela vem com um instrumento muito forte, porque ele consegue, o fundamentalista, ele consegue falar diretamente com você. E ele consegue falar de uns problemas que você está vivendo no dia a dia. Mas é sempre com um discurso muito envesado, é o jogar para a plateia, é o não querendo te mostrar o outro lado, é querendo te levar para o caminho que ele quer. Então, muitos fiéis hoje, muitos usuários, se sentem totalmente compenetrados, se sentem totalmente imersivos naquilo, porque a pessoa está falando do dia a dia que o usuário está vivendo e dos problemas que ele também está vivendo. Então, muita gente não percebe. Outra característica muito grande desse movimento fundamentalista atual é a não preocupação com a propagação das fake news. Isso é certo, isso é uma característica maior em movimentos de extrema-direita, que é, consequentemente, também cristã fundamentalista, que é a seguinte: eles compartilham uma notícia falsa, eles sabem que é falsa desde o início, mas essa notícia é tão chocante que vai atingir 1 milhão de pessoas. Eles sabem que é mentira. Depois de
5 horas dessa notícia sendo espalhada de forma mentirosa, sai uma nota. Uma nota dizendo que aquela notícia é falsa. Mas essa nota que diz que a notícia é falsa não atinge os 1 milhão de pessoas, atinge 200 mil pessoas. Atinge 300 mil pessoas quando é muito boa. Então, a técnica da Globo também. Então, vale a pena. Atinge mais pessoas. Em 2022, na época da eleição, esse é um streamer, né, o Casimiro, ele fez 29 anos. Ele é um dos maiores streamers na internet. O streamer na internet é redundante, mas ele é um dos caras que produzem conteúdo na internet. Você conhece? Não. Ele é um youtuber, vou chamar assim, é porque ele começou em outra plataforma. Ele tem milhões de seguidores, enfim. Ele fez 29 anos em 2022 e publicou essa foto. Carlos Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro, os dois, compartilharam essa imagem aqui, com ele segurando a foto 22, dizendo que estava muito feliz porque ele tinha se colocado a favor do seu pai, Jair Bolsonaro. Exato. Então, essa foto atingiu muito mais pessoas. Depois, o Casimiro publicou dizendo que ele era mentira. Assim, a publicação dele dentro do Twitter, do antigo Twitter, foi absurda. Mas foi absurda só no Twitter. A expansão da notícia do Casimiro foi grande só no Twitter. Fora do Twitter, a notícia que mais foi espalhada é de que ele estava apoiando o Bolsonaro. Então, a notícia que desmente nunca vai atingir as mesmas pessoas e a mesma quantidade de pessoas que a primeira notícia. Vamos estudar agora um outro caso. Isso aqui é um caso que não... de pessoas que impactam a opinião política de diversas pessoas. E é de uma forma tão sutil que a gente precisa estar atento às estratégias de marketing, talvez, que essa pessoa esteja usando. Eu acho que vocês dois vão precisar chegar um pouco para frente, porque a letra tá bem pequena. Mas, se quiser, eu vou ler também. Então, eu vou ler. Não tem problema, não. Bom, vamos lá. Esse é o perfil da chamada Sâmia Marcilli. Sâmia Marcilli é uma médica que se formou e logo nunca atuou a sua profissão de fato assim em hospitais. É casada com o Ítalo Marcilli, chamado psiquiatra, médico também. E eles são católicos muito conservadores, fundamentalistas, e não estão preocupados em estar politicamente, na verdade, não estão preocupados em estar em assembleias legislativas, atuando como políticos, mas, com certeza, atuando para impactar a sua opinião sobre política. Hoje eles seguem uma linha bem rigorosa não, conservadora da Igreja Católica. Eles têm 7 filhos e pretendem ter mais. São uma família bonita, mas seguem essa linha bem rigorosa da Igreja Católica. E Sâmia Marcilli produz conteúdo em suas redes sociais, falando sobre educação de filhos, né? Aqui nós temos um story dela no Instagram. E ela começa como ponto de partida um trecho de uma carta que ela publicou, que na verdade que publicaram, né? Ela bota assim: porque fostes fracos no bem, nos tornamos fortes no mal. Ela, a partir desse ponto de partida, ela coloca: que terrível aviso este que nos foi dado nesta carta, mas que lembrete igualmente importante ele traz consigo. Por que tantas famílias estão em frangalhos? Por que tantas mães estão frustradas? Por que tantos filhos crescem sem referências claras de bondade e virtude?
Ela responde: porque ainda somos fracos no bem. Essas perguntas ela não pensou sozinha. São dúvidas da audiência dela, do público dela. Essas perguntas não surgiram do nada. Então ela quer se conectar com quem está lendo. E aí depois ela diz: é muito comum quando eu faço alguma postagem no Instagram, muitas pessoas falarem: ah, mas você fala isso porque o seu marido é bom, porque você teve sorte, porque você casou bem. Você fala isso porque seus filhos são maravilhosos. Você fala isso porque tem uma boa condição financeira. Você fala isso porque as suas circunstâncias são muito favoráveis. Ela também não tirou isso do nada. Ela está construindo um discurso que no final nós vamos ver que é de venda. Isso aqui nada mais é que uma objeção da audiência dela. Objeção é o que impede a pessoa de ouvi-la ou de concordar com ela. Ou seja, mais uma objeção. Elas olham para a sua vida, para a vida delas e falam: bem, essa minha vida não é compatível com aquilo que ela alcançou. Ela alcançou por sorte ou porque as circunstâncias foram favoráveis, e não necessariamente porque ela se esforçou por aquilo, porque teve uma vontade forte para desejar e agir em consequência ao seu desejo. Outra objeção. E aqui ela vai identificar o problema para a pessoa pensar daquele jeito. Na nova aula de hoje da comunidade, eu falei sobre uma doença de alma que pouca gente escuta dizer. Mas vocês vão ver como é uma doença que está presente em nós em maior ou menor grau. Uma doença chamada tibieza, que é fraqueza. Olha, é uma doença que ninguém ouve falar, mas eu estou falando para vocês. É a fraqueza. Outra coisa, ela tem um ponto de partida. Para as pessoas continuarem, ela se antecipa do que as pessoas vão pensar dela, que é a chamada objeção. Ela identifica o problema que gera esses problemas aqui, família em frangalhos, mães frustradas, e o problema é a fraqueza. Isso tudo é uma construção de venda, usando conceitos de publicidade e marketing, especificamente o marketing digital. Isso qualquer marca hoje grande usa, e principalmente criadores de conteúdo. No caso aqui, fundamentalistas. E ela continua: podemos passar por ela e dar uma melhorada, mas às vezes caímos novamente. É uma doença muito comum e importante de se pensar, porque é uma doença de uma faculdade humana que está entre o meu querer, o meu desejar e o meu agir, ou seja, depende só de você. Que faculdade é essa? É a faculdade da vontade. A vontade é justamente a faculdade humana que me permite executar as coisas que eu quero, executar as coisas que eu desejo. Agora ela vai pontuar os obstáculos que ela e a audiência, não só a audiência, ela precisa se colocar no mesmo patamar da audiência. Muitas vezes desejamos coisas e não conseguimos executar, porque temos uma vontade fraca. Às vezes conseguimos executar por um tempo, mas há um probleminha na vontade que nos faz deixar de fazer aquilo que fazíamos antes, com o tempo e a rotina. Mais grave ainda, começamos a justificar nossas ações atuais e mudamos nosso pensamento. Aquilo que antes era um desejo, uma percepção de um bem, algo grandioso que gostaríamos de executar, começamos a achar que não é tão bom assim, já que não conseguimos fazer. Ela se coloca no mesmo patamar da sua audiência. E coloca também que tem os mesmos problemas que ela, que a audiência, né? E agora, ela libera a venda. Nova aula liberada, superando a tibieza, como fortalecer a vontade. Então, aqui ela vende essa comunidade. Então, quando eu disse que esses criadores de conteúdo, por parte dos fundamentalistas, não precisam mais de dízimos e ofertas, eu estou falando exatamente disso. Ele consegue criar a sua comunidade engajada, que além de ser um receptor e também de além de ser um receptor e além de concordarem e de serem convencidos por ela, ainda compram e financiam esse movimento. A pessoa que lê isso, às vezes,
não se dá conta de que ela está seguindo apenas e tão somente um discurso de venda. E aqui nós temos um discurso de venda que dialoga com uma religião, que dialoga com ideais, que dialoga com diversas outras áreas de uma pessoa, que uma pessoa acredita, né? E segundo Seth Godin, que é um estudioso e um pesquisador na área do marketing, o marketing emocional, na verdade, ele publicou um livro chamado Marketing de Permissão, que ele fala sobre a importância de se contar histórias, né, para se vender. O marketing emocional pode se resumir a fortes apelos ligados ao desejo e às necessidades de cada eleitor, pois é concentrado na superfície dos sentimentos físicos. Essa tática sensorial se torna mais eficaz quando o eleitorado é composto por pessoas que não são bem informadas, podendo elas serem vítimas de apelação e medo sem precedentes. Foi o que nós vimos em todos os vídeos que a gente viu, principalmente do Pablo Marçal e do Nicolas Ferreira. E eu destaquei aqui, não são bem informadas. Isso não quer dizer com a formação acadêmica da pessoa. Eu não estou querendo... Esse não bem informadas pode ser uma pessoa chefe de algum lugar, pode ser um faxineiro, pode ser uma pessoa com doutorado, com mestrado, mas o que eu estou querendo dizer é o fato de não conhecer o processo do qual o criador de conteúdo está falando. Então, quando eu falei do negacionismo com relação ao nazismo, que aconteceu na Alemanha, o jogar para a plateia, já que você não conhece o nazismo, você vai responder, não sei. Então, não são bem informadas. Então, você não conseguiria travar um contraponto contra aquela pessoa. Então, quando eu divulgo informações erradas para pessoas não tão bem informadas, é muito mais fácil você ser uma vítima de apelações e medos sem precedentes. É muito comum a gente... historiadores, é muito comum entre historiadores recebermos dúvidas com relação a documentações, principalmente da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, quando o homem foi à Lua. Essas situações geram, às vezes, um negacionismo tão forte, porque hoje a educação científica que as pessoas têm, ou a educação histórica que as pessoas têm, são tão deficitárias que elas não conseguem formar o básico para se acreditar em determinadas coisas. Então, o não saber, ou não ter acesso à documentação, acaba fazendo com que pessoas mal intencionadas e negacionistas propaguem ali notícias falsas, né? Então... Até por escrito. Você pensou em alguma coisa? Exatamente. Às vezes você não sabe contrapor os grileiros, é um bom exemplo. Às vezes você não sabe contrapor um grileiro porque você não sabe de fato. Você não foi informado se aquilo era de fato dele ou de uma pessoa que não está ali. Então... Se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa, que eu já estou caminhando para o fim. Então, na verdade, esse é o fim. Então, como uma forma de consolidar todas as nossas aulas até aqui, queria fechar com esse parágrafo, né? Os movimentos fundamentalistas cristãos, surgidos no final do século XIX, têm um caráter dinâmico e adaptável, sendo continuamente influenciado pelas forças do seu tempo histórico. As organizações fundamentalistas modificam as suas respostas com base no ambiente sociopolítico em que estão situadas. Depois de quase um século, é evidente que os cristãos fundamentalistas brasileiros, independentemente de serem evangélicos ou católicos, continuam a usar métodos políticos e métodos de marketing para promover a moral cristã, destacando assim a natureza duradoura dessa estratégia. Então, desde o início do nosso curso, nós percebemos
que toda manifestação fundamentalista, seja ela católica ou evangélica, elas estão sempre à disposição do seu período e do seu espaço histórico. Então, eu queria resgatar aqui com vocês o que é o conceito do movimento fundamentalista, né? É um movimento ideológico de matriz conservadora, quando não reacionária, que se dá no interior das igrejas. Então, eu sempre gosto de frisar que o fundamentalista, ele é bem marcado e bem reconhecido quando ele sai do privado e invade o espaço público para defender as suas ideias cristãs. E é assim que surge também a chamada Bancada da Bíblia. A Bancada da Bíblia, ela surge após a Segunda Guerra Mundial, quando cristãos evangélicos e católicos veem que a política está sendo dominada, entre aspas, pelo chamado humanismo secular. Então, eles precisam entrar na política, precisam se candidatar a casas legislativas ou também a cargos do executivo para defender essas ideias cristãs dentro de casas públicas, né? E muita gente não percebe que isso também é um atentado contra a democracia, porque as ideias cristãs que estão sendo defendidas ali dentro, a gente está percebendo hoje, que aquelas ideias conseguem impactar a vida de diversas pessoas, de forma direta ou indireta. Então, o Congresso recentemente votou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso vai impactar, e é uma motivação estritamente religiosa e conservadora e fundamentalista. Isso é um atentado contra a democracia. E quando é um atentado contra a democracia, não é só um atentado contra o grupo LGBT. É um atentado a todo mundo, porque ninguém sabe discernir, ninguém sabe descobrir ou prever qual vai ser o próximo grupo que o movimento fundamentalista pode atacar. E pode ser eu, pode ser qualquer pessoa que vá ser contra as ideias que eles estão defendendo. Quando as minorias deixarem de ser minoria, quero ver o que vai acontecer. Pois é. Fiquei pensando, principalmente nessa última aula, nas afinidades do fundamentalismo com o populismo. Quer dizer, são estratégias parecidas, assim, a linguagem marqueteira, isso mesmo, o apelo à vontade dos indivíduos, né, aos desejos e tal. E, não sei, tem várias afinidades, assim. Tem uma afinidade muito grande. O fundamentalismo é uma questão religiosa, né, só, ou talvez não. Deixa eu ver se é um dos tópicos, eu acho que é. Mas, se for, a gente repete. Tá aqui, nesse tópico aqui. Eu não vejo o movimento fundamentalista como algo estritamente religioso, exclusivamente religioso. O movimento fundamentalista, porque eu não vejo, primeiro porque eu não vejo experiências religiosas como exclusivamente religiosas. Toda experiência religiosa, ela é política, ela tem também dimensões econômicas, ela tem quaisquer outras dimensões. Não acredito também que existe uma experiência religiosa pura, que esteja desconectada de uma política. Num outro slide que eu não trouxe aqui, eu pegava uma interpretação de um fundamentalista, de uma passagem bíblica, e pegava a interpretação do Henrique Vieira, hoje, que é um dos mais conhecidos cristãos progressistas. Interpretações totalmente diferentes. O Henrique acha que a verdade está com ele, e o fundamentalista também acha que está com ele. Para mim, os dois estão certos. São só duas interpretações diferentes do mesmo texto, que é uma literatura. E as duas interpretações são políticas. O Henrique Vieira é político quando ele defende que Jesus era negro, que Jesus veio para aplicar o bem, que era uma comunidade, que Jesus foi morto pelo Estado. Isso também é político. E da mesma forma que o fundamentalista é. Então, o movimento fundamentalista e qualquer outra experiência religiosa, ele tem a sua dimensão política. Ele também é político, porque a gente não consegue discernir quando começa a política e quando começa a religião.
ou quando terminam um ou outro. Então, são duas coisas que se unem. Então, quando você consegue ver afinidades entre um movimento fundamentalista com o populismo, de fato, o movimento fundamentalista, o próprio Bolsonaro foi muito populista, com jargões. O ódio às instituições. Ódio, exatamente. Chamada, assim, a suposta conexão. Isso é político. Com o povo, Exatamente. mediação. Exatamente. É o que o Pablo Marçal também está fazendo. É populismo, é atingir uma grande massa. E também, querendo ou não, é um jogar para a plateia. A plateia vai decidir, e se a plateia está gostando, eu continuo. Sabe? Isso. E dessa estratégia de marketing. Exato. Combina muito com o populismo. Eu não consigo... Tem se falado muito hoje de teologia do domínio. Eu não consigo ver a teologia do domínio como algo diferente ou fora de um movimento fundamentalista. E parece que a teologia do domínio ela vem defendendo essa intromissão ou esse impacto da política na religião. Ou na política... o impacto da política na religião, o uso da política pela religião. Na verdade, ao falar disso, é como se a gente acreditasse que existe uma religião pura, que fosse uma conexão direta, exclusivamente do céu para a terra. Como se essa conexão do que vem do céu para a terra fosse algo puro. Mas não. Na verdade, é da terra para o céu. Porque a experiência religiosa também é cultura. E toda cultura formada pelo ser humano, ela tem suas dimensões políticas. Então, não existe uma religião pura, sem ser impactada por outros fatores sociais, sabe? Talvez a retórica fundamentalista seja justamente de que existe uma ligação pura, que não passa... Eles acreditam, na verdade. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que existe uma religião pura. Então, e eles falam que sua dimensão não é política, mas, na verdade, só é política. Muita política, muita religião. Então, essa teologia do domínio, quando ela fala desse uso da religião pela política, no fundo, parece acreditar também que existe uma religião pura. E, na verdade, não existe. Se eles falassem essa pureza sendo puros, até entenderia, mas é mentira. Sem contradições, né? Mas, na verdade, eles são cheios de contradições. Agora, eu fiquei uma dúvida. O Crivella quis tornar o Rio evangélico e isso aqui roubar? Fiquei com dúvida agora. Eu acho que os dois, né? O que ele quis realmente? Acho que os dois. Ele conseguiu o voto, conseguiu entrar Ele conseguiu muito também por causa com a base bolsonarista também, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Witzel. Se é só para roubar, é uma coisa impressionante. Rouba de um lado, rouba do outro. Exatamente. Então, bom, vamos lá. Eu não sei se acho que eu respondi sua questão, né? Então, acho que é isso. O movimento fundamentalista está pautado na reação, ele está sempre reagindo a alguma coisa, não existe fundamentalismo sem reação. Ele nunca, como o André dizia, nunca vanguarda, né? Ele nunca está fazendo algo novo no sentido de criar algo. Na verdade, ele está sempre reagindo a alguma coisa que já existe. Então, ele reage ao mundo que, ao se movimentar, provoca fissuras em suas bases teológicas. Tais rompimentos têm suas origens nas tensões entre o antigo e o novo, uma vez que este último, ao romper com a dimensão teológica cristã e seus contornos milenaristas, traz a noção de progresso e a de um tempo contínuo e infinito. Então, ele está aqui... O fundamentalismo, principalmente no início do século XX, ele vai ser contra, principalmente, a uma ideia de que o tempo é infinito, né? Para o cristianismo, o tempo é finito, ele tem um fim, é uma história teleológica, sendo o fim a volta de Cristo. Então, a partir do momento que as ciências, principalmente a ciência histórica, diz que o tempo não tem um fim, é um tempo linear, ele vai se colocar, não, o tempo tem um fim, sim, e o fim dele é com a volta de Jesus. Nós vimos aqui também que o fundamentalismo ele é avesso, ele reage às ideias modernas, então nós temos laicidade, liberdade religiosa, ciência, liberdades individuais, liberdades políticas, diversidade.
Tudo que pode ser ideia moderna, dependendo do seu contexto e do seu tempo e espaço, o movimento fundamentalista vai ser contra. Nós vimos também as primeiras reações fundamentalistas, sejam de católicos e também de evangélicos. Ele traz uma aversão à democracia por acreditar estar vivendo num mundo completamente desorientado. Nós vemos isso na primeira fase, nós vimos isso na segunda fase. A primeira fase foi contra a ciência. E ser contra a ciência, nós vemos que eles fizeram uma campanha para entrar em casas legislativas para se aprovar uma lei que fosse contra o ensino da teoria das espécies no ensino público. No caso católico, o movimento católico foi para casas legislativas para votar e proporem emendas religiosas. Então, ele está sempre se colocando contra os ideais democráticos. E é interessante porque é um paradoxo, porque ele usa meios democráticos para propagar ideias antidemocráticas, né? Ele é camaleônico, essa é uma das principais características do movimento fundamentalista. Eu espero que vocês tenham visto isso na primeira fase, na segunda fase, nessa terceira fase. A ideia da televisão, o surgimento da televisão, o uso de tecnologias, hoje com as redes sociais. Ele é camaleônico e também depende do espaço onde ele está. Aqui no Brasil, a gente não vê um movimento fundamentalista tão forte contra imigrações. Mas nos Estados Unidos, o movimento fundamentalista ele é muito forte contra essas imigrações e também com cristãos católicos em países europeus. A imigração continua sendo um ponto para esses fundamentalistas e tem ganhado voz também, tem dado as mãos com, principalmente, não religiosos que querem defender esse chamado Ocidente, né, contra essas ideias islâmicas que vêm por parte dos imigrantes. Então, o que tem acontecido muito, muito forte, né, com um desenvolvimento, né, por parte desses grupos, é que em países europeus e o país Estados Unidos tem crescido, junto com cristãos de extrema-direita e também de não religiosos da extrema-direita, uma defesa enorme do Ocidente. E uma forma deles combaterem essa ameaça ao Ocidente é barrando imigrantes islâmicos, árabes, enfim. Eu acho que tem um aspecto que você já tocou, mas que poderia parecer uma contradição sincera, né? Porque os fundamentalistas reagiram contra a ciência. Mas que tipo de ciência? Se é uma ciência que tem uma demanda que pode ajudar o movimento, eles aceitam. Fundamentalista a avançar, está ótimo. Mas um outro tipo de ciência que possa querer tomar o lugar de Deus, aí o pau vai quebrar. Vai quebrar. É interessante. Boa, André. Eles pontuavam muito a ciência verdadeira, né? Isso vai aparecer muito no meado do século XX, principalmente na segunda fase do movimento fundamentalista, a ciência verdadeira, né? E existiam diversas interpretações e vem desse diálogo, dessa tentativa de diálogo do movimento fundamentalista com a própria ciência. Então, há uma interpretação dizendo que os 7 dias do Gênesis, cada dia era uma era. E existe também do Intelligent Designer, de que Deus deu o peteleco e depois aconteceu a evolução, enfim. Então, eles gostavam de discernir a ciência verdadeira, que era a ciência que dialogava com o criacionismo, com uma ciência que era de mentira, ou uma ciência que era ateísta, uma ciência mentirosa. E a mesma coisa talvez em relação a esse uso das tecnologias, porque eles são antimodernos, mas ao mesmo tempo... Exato. Então, o que é o antimoderno? O antimoderno
são pontos que a Tainá ponderou. Então, a necessidade da prova como um critério para dizer se Deus existe ou não, se não faz o menor sentido. Porque eu sinto Deus, eu converso com Deus. A ciência não tem como saber se isso é verdadeiro ou falso. Então eles têm têm as modelagens que vão, aquilo que somar com eles em termos de uma tecnologia, vamos juntos. Aquilo que a ciência, do ponto de vista da genética, dizer o contrário, bom, isso aí a gente vai impedir até que esse lado científico avance. É um movimento totalmente paradoxal, porque é moderno, mas foi criado nesse âmbito da modernidade. Surgiu nesse âmbito da modernidade. É moderno, mas é antimoderno, mas é moderno com algumas coisas com relação à tecnologia. Usa da democracia para ser antidemocrático. Então, é um movimento bem esquizofrênico. E a questão do populismo com o fundamentalismo é porque o próprio líder populista, ele se emana de poderes e atributos e status que acaba sendo confundido com um líder messiânico. Isso tanto no campo da direita quanto da esquerda. No Brasil, Getúlio é um deles, o Perón na Argentina, exato, um Stalin na Rússia, um Hitler na Alemanha, um Mussolini na Itália. Quer dizer, o elemento ideológico não é a priori definidor da liderança fundamentalista. A da liderança populista, ela encarna o elemento messiânico, isso mesmo, que aglutina desejos e vontades de um coletivo. Então, por isso tem diálogo. E o movimento fundamentalista, a gente já ponderou sobre isso, lança mão de meios políticos para propagar suas ideias educacionais, com a clara intenção de impor medidas que venham proibir, restringir ou invisibilizar as demais minorias e a ciência. Está aí uma coisa que é bem importante, porque desde o início o movimento fundamentalista ele tem como pauta a educação. Na verdade, não existe movimento fundamentalista sem uma pauta educacional. Ele está sempre promovendo iniciativas para impactar o ensino básico público. Nós vimos isso na primeira fase, por parte de evangélicos e católicos. Nós vimos isso na segunda fase também. E nós vimos isso na terceira fase. A terceira fase eu não ponderei a iniciativa mais recente, que é o projeto de lei Escola Sem Partido, que teve uma motivação muito grande por parte dos religiosos. E também aqui no estado do Rio de Janeiro, o movimento fundamentalista ganhou com o Garotinho, quando era governador. Em 99, ele aprovou a lei, claro que ele não aprovou nada, mas ele sancionou, né? Mas a Câmara aprovou e ele também sancionou a lei que implementava nas escolas públicas estaduais o ensino religioso confessional. E há uma discussão muito grande com relação a essa lei, porque existem basicamente dois ensinos religiosos, duas teorias, dois caminhos para se inserir o ensino religioso. A primeira é o ensino religioso não confessional e o ensino religioso confessional. E o Estado do Rio de Janeiro hoje tem, em sua legislação, nas escolas públicas estaduais, ali, desde que o aluno queira, a obrigatoriedade de se ter o ensino religioso confessional. E isso demanda custo público para se pagar esses professores. Então, há uma demanda financeira do Estado. E também há uma desigualdade muito grande, porque
Vou dar um exemplo. 80% das vagas para esses professores de ensino religioso confessional é para cristãos. É para professores que vão ensinar o cristianismo, seja católico, metade evangélico. Os outros 20% são para as demais religiões. Aí entra a matriz afro-brasileira, umbanda, candomblé, depois judaísmo e islamismo. Então, há uma desigualdade muito grande. Então, a gente está vendo, talvez, um incentivo maior para uma determinada religião. Aí pode-se argumentar, poxa, mas o Brasil é majoritariamente cristão. Mas mesmo assim. Então, isso leva a gente a afirmar de que também a religião cristã vai crescer com a ajuda desse ensino religioso confessional em escolas públicas. Então, essa lei acaba incentivando isso, né? Então, não existe movimento fundamentalista religioso cristão sem a pauta educacional. Nunca vai existir. Estão sempre preocupados com a educação. Porque falar hoje de educação, e principalmente falar de currículo, é você falar de um cidadão que você quer daqui a 15 anos. Então, eu sou fruto de um currículo escolar. O André é fruto de um currículo escolar totalmente diferente. Eu acho que eu e você somos frutos do mesmo currículo escolar, com algumas diferenças. Mas nós somos frutos desse currículo escolar. Então, hoje, se uma pessoa estuda em uma escola pública e ela é ensinada de que o criacionismo ele é ciência, ou de que desigualdades não existem, ou que o papel da mulher é determinado. Aos 20 anos, ele vai entrar na sociedade, ele vai... Muito obrigada. Ele vai estar atuando nessa sociedade e vai estar também ensinando. Então, o movimento fundamentalista, querendo ou não, ele está pensando em seu futuro, quando ele fala de currículos escolares e também educação. Espero que vocês tenham gostado do curso. Muito obrigada, Ana, por ter participado. Muito obrigada, Rafael. Felipe, desculpa. Muito obrigada pelo suporte, pela participação, viu? Obrigada, André. Valeu. Uma coisa do de Bart, eu já fiquei